No capítulo 7 do livro do Gênesis, a Bíblia relata que nos dias de Noé, houve uma destruição catastrófica de homens, animais, por uma esmagadora inundação. Esse maior cataclismo de toda a história humana foi causada por Deus, pois os homens iníquos haviam enchido a terra de violência. Mas a Bíblia relata que havia um homem chamado Noé, que era justo, íntegro e reto diante de Deus. Por amor de Noé, aprove ao Criador salvar 8 almas de sua família junto com animais selecionados através de uma enorme arca. Não se tratava de uma inundação local causada por uma pequena chuva. As inundações locais ocorrem e desaparecem em questão de dias. Esta durou mais de um ano. Como é difícil acreditar que Noé tenha levado cerca de 50 a 60 anos para construir uma enorme embarcação, com capacidade de cerca de 34 mil metros cúbicos de espaço útil para a sobrevivência de sua família e dos animais. A Bíblia diz que as águas predominaram tão grandemente sobre a terra que foram cobertos todos os altos montes que haviam debaixo do céu. Noé e sua família entraram na arca no ano 600 da vida de Noé. Muitos dizem que o dilúvio é mera ficção, pois em muitas culturas tem o relato de uma inundação local. Algumas pessoas dizem que se toda a umidade da atmosfera caísse subitamente como chuva, não passaria de algumas dezenas de milímetros se fosse distribuída sobre a superfície da Terra. Sendo assim, qual a origem desse enorme dilúvio nos dias de Noé? Mas, afinal de contas, o que dizem os cientistas a respeito do dilúvio? Olá, eu sou o pastor Adilson, sejam muito bem-vindos ao Polêmicas da Bíblia Carvalho. Em Gênesis capítulo 1, versículo 6 ao 8, ele informa que Deus fez uma expansão da atmosfera em volta da Terra. E esta expansão criou uma divisão entre as águas embaixo dela, que seriam os oceanos, e o céu de água acima delas. No ano de 63, os cientistas descobriram uma camada da atmosfera superior chamada atmosfera, onde as temperaturas variam de 38 a 1649 graus Celsius. Nós sabemos que a temperatura elevada é o requisito principal para reter uma grande quantidade de água em forma de vapor. O vapor d'água ele é substancialmente mais leve que outros gases que compõem a atmosfera. Portanto, do ponto de vista físico, não há a impossibilidade de um vasto lençol térmico existente na atmosfera superior. Ou seja, isso é possível. Era isso então que o apóstolo Pedro se referia quando ele dizia que havia uma terra sobressaindo compactamente a água e no meio da água. E que por esses meios, o mundo daquele tempo sofreu destruição. 2 Pedro 3,5. Até o dilúvio, os céus dos tempos antigos, eles tinham uma aparência totalmente diferente das que a gente tem hoje, que a gente conhece hoje. Com o dossel do vapor de água, formou-se um efeito estufa, que dava até às regiões polares uma temperatura tropical, assim dizem os geólogos. Com o dossel não havia necessidade de chuva, pois a Bíblia diz que uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Somente depois do dilúvio é que a Bíblia menciona pela primeira vez relâmpagos, raios, trovões. Somente depois do dilúvio é que apareceu um arco-íris. Somente depois do dilúvio a Bíblia fala de frio e calor, verão e inverno. Com o súbito desabamento desse vasto dossel de água, incalculáveis trilhões de toneladas de água inundaram a Terra. Esse grande impacto pode ter causado tremendas mudanças na superfície do planeta. A crosta terrestre ela mede de 30 a 160 km de espessura. Sendo assim, com o peso dessa água toda que caiu de uma hora só, ocasionaram provavelmente grandes deslocamentos da crosta terrestre. Com isso surgiram as montanhas, as bacias marítimas rasas elas foram aprofundadas, novos contornos litorâneos foram estabelecidos. Essa deslocação da crosta terrestre ela é responsável por muitos fenômenos geológicos, tais como a elevação dos velhos contornos litorâneos. Poderosas forças hidráulicas foram agitadas, ondas furiosas fazendo colidir enormes blocos de pedra, arrastando-os a grandes distâncias. Alguns cientistas calculam que apenas a pressão da água foi equivalente a 280 kg por centímetro quadrado, sendo suficiente para fossilizar a fauna e a flora. Com a remoção desse dossel insulante,
as regiões polares ficaram subitamente mergulhadas num frio intenso. Uma evidência adicional é que em várias partes da Terra foram encontrados cadáveres de mamutes gigantescos, rinocerontes e animais que não existiam naquela região. Vários escritores bíblicos atestam a veracidade do dilúvio. Entre eles Isaías, que disse, lá no capítulo 54, versículo 9, ele disse assim: "Para mim, isso é como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra." Pedro disse lá em 1 Pedro 3,20, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Hebreus 11,7 diz assim: "Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família." Portanto, do ponto de vista científico, foi através do dilúvio que se formaram os continentes que hoje nós conhecemos. Pois a ciência fala a respeito do supercontinente conhecido como Pangeia, que em algum momento da história veio a dividir-se. Amém? E nós vamos ficando por aqui agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.